Bem-vindos, queridas alunas e queridos alunos! Na aula de hoje de História vamos aprender: o Brasil está mudando, os imigrantes chegaram. Vamos à nossa explicação. Paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Colônias de imigrantes surgiram em várias regiões do Brasil, e São Paulo foi o estado brasileiro que recebeu em suas cidades as maiores levas de imigrantes. Viu como a história do nosso país se confunde com a minha história, com a sua história? Nós formamos o povo brasileiro. E o povo brasileiro foi formado com a influência e a cultura de vários povos que migraram para o nosso Brasil, trazendo consigo sua cultura, suas crenças, seu modo de viver. A imigração é um capítulo muito importante da nossa história, porque assim como os que vieram antes, portugueses e africanos, esses europeus e asiáticos pobres vieram compor o grande e variado panorama da nação brasileira. Somos todos brasileiros, somos todos Brasil. Os imigrantes que chegaram aqui para trabalhar inicialmente nas lavouras passaram a trabalhar no comércio, na indústria, que necessitavam também de mão de obra, pois as cidades estavam em pleno crescimento. Então, várias vilas foram construídas em São Paulo, que eram conhecidas como vilas operárias, formada basicamente de imigrantes que trabalhavam nas indústrias. Enquanto algumas famílias viviam bem e com luxo, outras famílias moravam em locais bem simples, sem infraestrutura nenhuma. Eram chamados de cortiços, onde muitas pessoas moravam e ocupavam ali uma habitação muitas vezes invadida. Eram melhores que a favela, porém sem infraestrutura. Agora vamos às atividades de fixação do livro de História. Nas páginas 175, 176, 180 e 181. Na página 175, você vai ter que estar assinalando V para verdadeiro e F para falso, referente a cada frase. A. O depoimento da avó de Zélia Gattai. B. Zélia Gattai é brasileira, filha de italianos? C. Os imigrantes chegaram e eram bem tratados? D. Os imigrantes pensaram que tinham uma vida melhor vindo para o Brasil? E. A família de Zélia Gattai se sentiu enganada?
Agora na página 175. Número 2. O sobrenome revela a origem de uma pessoa ou de seus familiares. Então, aqui embaixo tem um quadrinho falando de alguns sobrenomes, ok? De origem italiana, origem chinesa, origem africana e origem portuguesa. Procure saber qual é a origem do seu sobrenome para contar aos seus colegas, ok? Número 3. Os imigrantes deixaram forte influência na vida do povo brasileiro. Se formos estudar a origem de nossas famílias, possivelmente encontraremos um imigrante fazendo parte dela. Qual é a origem das pessoas da sua família? Entreviste um parente seu ou alguém que seja mais velho, idoso, que os demais adultos de sua casa. Registre as informações no caderno e siga seu roteiro, ok? Aí tá, nome da pessoa, parentesco, o lugar de origem dela, motivo da saída do lugar, lugar onde se instalou, trabalho que realizou, lembranças que ainda guarda do lugar onde nasceu, ok? Prepare-se para fazer uma pesquisa na cidade onde você vive, a influência de povos imigrantes. Ok? Então, você vai procurar identificar nome de algumas ruas, praças, parques, outros lugares que possam ser de origem imigrante, ok? Como assim? Perto da sua casa, muitas ruas e praças locais têm esses nomes em homenagem a pessoas, ok? Agora, na página 180, observe no mapa ao lado o trajeto dos imigrantes poloneses até Ijuí, conforme é descrito no texto. Responda. A. Quanto tempo esses imigrantes levaram para chegar à colônia onde se instalaram desde que partiram do seu país de origem? B. De onde eles partiram, onde deveriam se instalar? C. Em quais cidades brasileiras os imigrantes tiveram de passar até chegar à colônia? D. Que meios de transporte utilizaram desde a partida até a chegada à colônia? Página 181. Em uma folha de papel sulfite, crie uma história em quadrinhos para contar o percurso de uma das famílias de poloneses que deveriam chegar à colônia de Juí. A. Organize a história em cenas, seguindo o roteiro abaixo. Não se esqueça que uma viagem desse tipo era uma grande aventura naquela época. Então, tem roteiro: saída da Alemanha, viagem pelo Oceano Atlântico, parada no Rio de Janeiro, chegada a Porto Alegre, partida de Porto Alegre, viagem de trem até Santa Maria, partida para Ijuí, ok? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Até a próxima aula!